Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. Escolas antirracistas em Sergipe. Envelhecimento com qualidade no Amapá. Zoofilia pode se tornar crime. Debate no Senado Federal. Maior mobilização indígena do Brasil completa 20 anos. O que nos mantém nesse lugar é a necessidade de continuar dando voz a tantos parentes ainda invisibilizados e que são expulsos das suas terras. Oi, pessoal. É em parlamentos como este que são feitas as leis que regem a sua vida. Eu sou Andréia Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente conta para você as iniciativas parlamentares que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Animação com construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Andréia Alves. Com o objetivo de promover uma cultura antirracista nas escolas durante todo o ano e não apenas em datas comemorativas, o governo de Sergipe lançou em 2023 um programa bem legal. É o selo Escola Antirracista Maria Beatriz Nascimento. O selo já premiou 123 escolas da rede estadual. O Centro de Excelência Barão de Mauá se destaca entre os premiados. Com um compromisso palpável com a educação antirracista, o professor Ramon, da disciplina de artes, utiliza as leis 10.639 e 11.645 como alicerce para suas aulas. A gente faz valer aqui no Centro de Excelência Barão de Mauá Ramon Costa, professor de artes, 10.639, que vai exigir o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira de forma transversal no ensino, bem como a 11.645, que faz alusão aos povos originários. Então a gente busca sempre, dentro das aulas de arte, fazer um paralelo com outras disciplinas. Por exemplo, o ano passado nós tivemos uma disciplina eletiva que foi sobre mitologia dos orixás. Nesse mesmo período, a gente trabalhou com algumas movimentações de dança, com percussão, em parceria com essa disciplina, justamente para trazer para a escola o máximo possível do que são as religiões afro, do que é a cultura afro, porque quando a gente fala em cultura afro, sempre se remete à religiosidade. E não, à noite nós tivemos um projeto com relação ao samba, com ênfase ao samba em Sergipe, samba de pareia, samba de coco. Então a gente está sempre trazendo a cultura popular e a presença afro-brasileira para as discussões aqui na escola. A Lei Estadual 9.412, de 2024, do deputado Garibaldi Mendonça, instituiu o Estatuto da Igualdade Racial em Sergipe. Aqui, reportagem Tayara Silva. Juntas, onde as aulas não apenas discutem, mas vivenciam a igualdade racial. A gente trabalha nesse projeto Liam em base Jason, na estudante. fala da Angela Davis, que ela cita que em uma sociedade racista não basta não ser racista, temos que ser antirracistas, que é uma pauta de ir contra qualquer noção preconceituosa que nós abordamos sempre no dia a dia. Uma coisa que Guilherme eu acho bastante Cerqueira, interessante estudante. falar, que eu acho que eu não vejo ninguém falando aqui, é que, tipo, eu como jovem, que tô sempre ali nas redes sociais, acabo vendo que essas piadinhas racistas estão muito em alta, né? Tipo, querendo ou não, tá com um tipo de população um pouco maior do que deveria ser. Então, esse tipo de evento aqui dentro das escolas é muito importante para poder abrir o olho das pessoas mesmo. Este professor de filosofia inova com uma metodologia que inclui trilhas seletivas, painéis, palestras e eventos. A cada ano, uma temática diferente é abordada, como mitologia dos orixás e, para este ano, a reflexão sobre Minha Cor Não É Piada, parte do combate ao racismo recreativo. A gente vai trabalhar toda a questão dos programas Victor humorísticos, Vladimir, de professor de filosofia, que tem cunho racista, mostrar, expor qual o cunho racista dessas piadas e programas humorísticos para conscientizá-los que não se faz piada com racismo. Isso não tem graça. Racismo não tem graça. Essas práticas não apenas engajam os alunos, mas também impulsionam o aprendizado. A temática diversificada e inclusiva proporciona um ambiente propício para uma compreensão mais profunda das questões raciais. A gente já vinha fazendo um trabalho antirracial na escola. Quando apareceu a oportunidade do selo, a gente viu uma oportunidade de a gente expor e ampliar esse trabalho. E a gente aproveitou tudo aquilo que
constava no edital que a gente precisava fazer, várias coisas a gente já tinha feito, mas complementou com aquilo que a gente não tinha feito. E aí a gente decidiu ser permanente, ser um projeto permanente da escola, sempre com eventos, palestras, trilhas e eletivas voltadas para o tema. É um tema de conscientização ampla e a gente quer, inclusive, ampliar para reunião com pais, inclusive, porque seria interessante que os pais participassem dessa construção também. O selo Escola Antirracista Maria Beatriz Nascimento presta homenagem a uma das maiores intelectuais do feminismo negro no Brasil. Fotos, com Maria 77% Odília. dos alunos matriculados na rede pública estadual se considerando pretos ou pardos, o Departamento de Educação sente a necessidade de fortalecer as estratégias, reafirmando o compromisso com as leis federais 10.639 e 11.645. Para a gente foi uma surpresa muito grande Santana, coordenadora do selo antirracista. Elas já estão nessa discussão, já estão implementando essas leis e estão trazendo realmente o combate ao racismo para a sala de aula. Nós precisamos que essa temática ela esteja presente nos 200 dias letivos, que ela não fique limitada lá ao 20 de novembro, ao mês de novembro ou à semana de 20 de novembro. Então ela precisa estar todos os dias, nos 200 dias letivos. Então, nós já estamos preparando, elaborando o edital, que o próximo edital ele começa a amarrar mais essas questões para que a escola traga o plano de ação dela com essa temática diluída durante o ano todo. Amapá debate políticas públicas para um envelhecimento com qualidade. São Paulo lembra os 40 anos do MST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é hoje o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. São Paulo. A luta, a ocupação, o assentamento, TV a Alesp. reforma agrária. A cultura político-organizativa do Sem Terra completa 40 anos no Brasil. O MST representa Deputado estadual Paulo Fiorilo, PT. Agrária, uma luta importante e que significa dividir terras ociosas que podem se transformar em terras produtivas. Esse legado é um legado do MST e tem que ser reconhecido, por isso que a gente está aqui para comemorar os 40 anos. O MST é necessário, é imprescindível. Deputada estadual Márcia Lia, PT. Da roça, para que possam produzir alimentos e matar a fome do nosso povo. Ainda temos muitas pessoas passando fome no Brasil. O MST tem como objetivo principal a realização da reforma agrária. Reportagem Jeremias Gomes. Condições de vida no campo e a produção de alimentos ecológicos são realizados por cerca de 160 cooperativas, 120 agroindústrias e 1.900 associações Brasil afora. A gente tem uma rede de comercialização. Jade Percassi, direção MST São Paulo. Os armazéns do campo, agora inaugurando também os sacolões populares, mas ao mesmo tempo a gente tem famílias que vivem debaixo da lona preta, porque a reforma agrária não foi realizada no país. E pensar com o MST Deputado estadual Rômulo Fernandes, PT. Que agora na Covid foram 10 milhões de toneladas, 10 mil toneladas que eles doaram para a gente aqui, né? Foram mais de 3 mil marmitas. Então o MST cumpre um papel não só na terra, mas nas cidades. Esse foi um momento muito importante da Covid, momento triste da história desse país aqui. Foram mais de 700 mil mortes, que o MST teve um papel fundamental. Responsável por uma parcela significativa da produção de alimentos no país, o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Nós lá estamos em imensidão no assentamento. Pedro nosso, Sebastião da Rocha, assentado. Em imensidão de diversidade de comida. É soja, mandioca, é verdura, é vaca, é leite, e é milho, é feijão, é mandioca, é muita coisa. Em 4 décadas, com o desafio de cumprir a função social da terra prevista na Constituição Federal, o movimento já beneficiou mais de 400 mil famílias, que hoje são assentadas rurais em 24 estados do Brasil. Nesse momento que a gente Deputado estadual Guilherme Cortes, PSOL. Na nossa área ambiental, por conta da mudança climática, e no qual a maior contribuição do nosso estado
para o agravamento da mudança climática está na forma inadequada de uso do solo, a partir do desmatamento, das queimadas, do uso indiscriminado de agrotóxico, o movimento pauta a necessidade da gente fazer uma transição ecológica. Com o passar dos anos... Gilmar Mauro, dirigente nacional do MST. Uma reforma agrária de verdade não é só repartir a terra, é também, e fundamentalmente, mas é pensar uma reforma agrária popular, com educação, com saúde, com produção agroecológica, com boa alimentação, com tecnologia. E é isso que nós defendemos. A iniciativa do deputado Simão Pedro de homenagear o MST na Alesp foi feita em parceria com mais 23 mandatos parlamentares do PT, PCdoB e PSOL e reuniu movimentos sociais, rurais e urbanos, religiosos e representantes da classe política e da sociedade civil. A contribuição deputado estadual Simão Pedro, PT, proponente da homenagem. Mais pobre, sem terra, é uma contribuição fantástica, né? Eu acho que é um reconhecimento do Legislativo paulista, assim como fez o Congresso Nacional também, a esse movimento que é muito estigmatizado, tem muito preconceito, né? E que nós precisamos apoiá-lo porque é uma luta justa, mudar a estrutura fundiária desse país para que mais pessoas possam poder trabalhar na terra e produzir alimentos, que é o que nós precisamos. Amapá. Envelhecer com proteção, cuidado e respeito TV Assembleia Amapá. Em todo o estado do Amapá. Esse foi o tema de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa. Reportagem Gilberto Pimentel. Voltadas às pessoas idosas. O encontro reuniu representantes da sociedade civil, profissionais de saúde, assistência social e representantes do poder público. A população, a sociedade, o Estado... Adegmar Loyola, defensora pública do Estado do Amapá. Permitir que o idoso ele envelheça com autonomia, que ele envelheça com todas as suas liberdades, que ele consiga realizar todas as suas atividades sem essa dependência, sem fazer com que o idoso se torne um deficiente somente pela idade. O envelhecimento da população é uma realidade mundial, fruto da redução da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida. O Amapá, que já foi o estado mais jovem do país, hoje ocupa a 3ª posição neste ranking, o que justifica a necessidade da discussão sobre as políticas públicas voltadas às pessoas idosas, nas mais diversas áreas, como saúde, assistência social, segurança pública, entre outras. A enfermeira Gorete Espíndola afirmou que é preciso colocar em prática as políticas públicas já existentes para que as pessoas envelheçam com autonomia e independência. Na Europa, as pessoas idosas... Gorete Espíndola, membro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Porque elas tiveram as reservas, trabalharam a prevenção do envelhecimento, a promoção do envelhecimento. E nós aqui, nós estamos envelhecendo numa fragilidade por causa dessa falta, essa deficiência das políticas, da execução. As políticas são lindas, são robustas, porém não estão sendo utilizadas, executadas. A audiência pública surgiu após participação do deputado estadual Jesus Pontes em uma reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em Brasília, quando ele se comprometeu em trazer para o Amapá a discussão sobre o tema. Uma das propostas apresentadas foi a implantação de unidades do Centro-Dia do governo federal, espaço destinado ao atendimento especializado a pessoas idosas e a pessoas com deficiência que tenham algum grau de dependência de cuidados. A pessoa vai para lá pela manhã. Deputado estadual ali, Jesus vezes, Pontes, por exemplo, PDT. Fica enchendo lá a fila no HR porque tem uma fratura ou precisa fazer o tratamento com relação à questão de pé diabético. Uma casa de passagem pode ser utilizada para que ele fique o dia, né, fazendo outras terapias, musicoterapia, conversa, diálogo com outros idosos e à noite vá para sua casa. Começou assim. Nós tivemos uma enxurrada de demandas após a audiência pública. Vamos fazer um relatório para continuar lutando pela pauta, levar o governo do Amapá, levar as prefeituras, unir a casa aqui em torno do tema. Afinal de contas, são as pessoas que construíram o Amapá que nós temos hoje no passado e que nós temos a obrigação hoje de assumir o papel e o protagonismo para dar continuidade a todo esse trabalho e dar o alento, né, dar uma vida digna ao nosso idoso, que é importantíssimo.
A animação de cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. O abuso sexual de animais pode se tornar crime. Atualmente, a zoofilia é punida sim, mas como maus tratos. A proposta foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado e seguiu para a Comissão de Constituição e Justiça. O projeto altera a lei de crimes ambientais para proteger os animais de qualquer espécie não humana de atos libidinosos ou sexuais. Chamados popularmente de bestialismo ou bestialidade, hoje os crimes de relações sexuais com animais são enquadrados como maus tratos aos animais e têm pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O texto aprovado tipifica o crime de zoofilia ou zooerastia e aumenta a pena para multa, proibição de guarda do animal e reclusão de 2 a 6 anos. Se o animal morrer, a pena pode ser dobrada. De acordo com a relatora, senadora Damares Alves, coibir o abuso contra animais terá o efeito de prevenir também a violência contra mulheres e crianças, pois os abusos estão relacionados. Ela fez uma emenda de redação para acrescentar o termo correto para identificar o crime. Há uma adequação de uma Senadora Damares Alves, Republicanos DF, relatora do PL 1494 de 2021. Da forma como ele é conhecido, mas a gente está trazendo zoofilia / zoerastia, porque também é conhecido como zoerastia, é o termo, na verdade, certo. Então, a gente está só trazendo a palavra. Tipificar o crime, é uma emenda de redação, não vai ter problema, crime de zoofilia / zoerastia. A maior mobilização indígena do Brasil está completando 20 anos. É o acampamento Terra Livre, que todo mês de abril reúne aqui em Brasília milhares de indígenas de todas as regiões do país. O tema deste ano foi Nosso Marco é Ancestral. Sempre estivemos aqui. Uma crítica ao marco temporal que virou lei no ano passado e que é considerada pelos indígenas o maior retrocesso desde a redemocratização. TV Câmara. Indígenas com cabaças e cocais. Mais de 8.000 pessoas em 5 dias de mobilização. 200 povos indígenas de todas as regiões do Brasil. Esse é o acampamento Terra Livre, que todo ano, em abril, reivindica a ampliação dos direitos dos indígenas, como a proteção e a demarcação de terras. O grupo reúne indígenas de várias etnias, como o Elói do povo Guarani e Andeva do Paraná. O ATL começa com o movimento da região sul. Elói Nhadeuá, líder do povo Guarani do Paraná. 13 indígenas, depois foi aumentando e virou essa potência de voz dos povos indígenas. No ano passado, em setembro, o Supremo Tribunal Federal havia derrubado a tese do marco temporal, que estabelecia que os indígenas só tinham direito de reconhecimento e demarcação de suas terras caso comprovasse presença física nesses locais antes de 5 de outubro de 1988, dia da promulgação da Constituição. Mas em outubro de 2023, Câmara e Senado aprovaram a retomada da tese por meio de nova lei. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, pediu a união do Legislativo em prol dos direitos dos povos indígenas. A deputada afirmou que o parlamento não pode matar a cultura e a história do Brasil. A derrota do marco Deputada federal Célia Chacriabá, PSOL Minas Gerais. É uma derrota para o Estado brasileiro. Se já fosse tipificado o crime de ecocídio no Brasil, a aprovação do marco temporal teria que ser considerado um crime climático. Porque a não demarcação dos territórios indígenas coloca em risco a vida de cada um de nós. O cacique Cretan Cangangue, um dos coordenadores da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, reivindicou demarcação de terras na Câmara dos Deputados. Ele fez parte do grupo de 500 indígenas que tiveram acesso ao plenário para acompanhar a sessão solene em homenagem aos 20 anos do acampamento Terra Livre. Aonde Cretan Cangangue, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O artigo 231 e 232 da Constituição Brasileira, que nos deu direito à demarcação das nossas terras, à garantia dos nossos territórios. Hoje,
Esse mesmo Congresso Nacional aqui retira esses direitos para atender os seus interesses e não o interesse da nação brasileira. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falou sobre o garimpo ilegal, a mineração nos territórios indígenas e se manifestou contra qualquer violação dos direitos dos povos originários. O que nos mantém nesse lugar é a Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Há tantos parentes ainda invisibilizados e que são expulsos das suas terras. Há tantos parentes que continuam morrendo pela violação e pela violência ainda contra o agronegócio, contra o garimpo e contra, a garantia dos nossos territórios. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, também participou do ato na Câmara. A população indígena Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima. É mais de 1 milhão da população indígena brasileira, mas nós temos que ter na nossa consciência de que já foram mais de 5 milhões e de que foram eliminados 1 milhão a cada século da história do nosso país. Esse é o momento da reparação social, da reparação cultural, da reparação espiritual dos povos indígenas. Indígenas cantam e dançam no plenário do Senado. Os presentes filmam e tiram fotos. Animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho, em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. Você já visitou a Assembleia Legislativa do seu estado ou a Câmara de Vereadores da sua cidade? Olha, muitas delas são verdadeiras galerias de arte, viu? São ótimos espaços de divulgação do trabalho dos artistas. Na Assembleia Legislativa do Acre, por exemplo, nada menos que 166 obras formam um mosaico de diversidade e talento. Há mais de uma década, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre tornou-se a guardiã de um tesouro cultural singular composto por 166 obras, um verdadeiro mosaico de expressões que narram a rica trajetória do Acre. Essas obras, escolhidas meticulosamente entre o Parlamento, a Fundação de Cultura Elias Mansur e a Associação de Artistas Plásticos do Acre, são um testemunho do talento e da diversidade que moldam nossa identidade. Obras de arte. Deise Melo, Dalmir Ferreira, Luiz Carlos Gomes de Souza, Rivas Plata, Darcy Salles, Sansão Pereira e tantos outros artistas. Raimundo Mendonça de Barros Neto, coordenador de Relações Públicas e Cerimonial da ALEAC. Deise Melo, com suas técnicas mistas e óleo sobre tela, desenha um diálogo entre o tradicional e o contemporâneo. Já Dalmir Ferreira, mestre da xilografura, entrelaça sua arte com as raízes profundas de nossa terra. Luiz Carlos Gomes de Souza, com pinceladas de óleo sobre algodão cru, revela as paisagens que ecoam a alma acreana. Rivas Plata, cujas telas pintadas com óleo sobre tela são um ode à paixão e à emoção. Darcy Salles, que domina a acrílica sobre tela, trazendo à vida cores vibrantes e narrativas envolventes, é sensacional. Sansão Pereira, do Seringal Capatará, presenteia-nos com telas em neoimpressionismo, capturando a essência única de nossa terra. Cada corredor, sala e plenário da Assembleia é uma galeria a céu aberto, uma celebração da arte acreana que se entrelaça com a história do nosso povo. Nossa, cada quadro mais lindo que o outro, hein? Aqui no Congresso Nacional a gente também tem muita obra de arte bacana, viu? Os visitantes amam. E por falar em visitantes, a gente deixa você agora com o nosso quadro especial Visitantes do Congresso Nacional. Você sabia que são mais de 3 mil por semana? E o Parlamento Brasil chega ao fim, lembrando a você que este ou qualquer outro programa da TV Senado está disponível senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. youtube.com/TV Senado. Visitantes do Congresso no Parlamento Brasil. Eu tinha curiosidade de conhecer, Neil Gedert, empresário, Lages, Santa Catarina. Como é a logística, porque eu moro lá no sul e a gente tem uma certa curiosidade de saber como que funciona, E a gente sabe que tudo de importante que tem que acontecer no país tem que passar por aqui, as decisões. Então, eu tive a oportunidade de vir para Brasília e estou aproveitando para
para conhecer as casas aí. Eu acho a democracia uma coisa importante. Eu entendo que ela está um pouco distorcida ultimamente. Algumas pessoas e membros importantes que se dizem ser a favor da democracia, as suas atitudes não são condizentes com suas palavras. Mas eu tenho esperança que o Brasil vai voltar para o caminho certo. A gente estava passeando aqui. Letícia Del Valle, estudante, melhor, São Paulo. Ver também, por causa do que aconteceu no dia 8, né? Ver se, no ano passado, de janeiro, ver se tem alguma coisa que ainda permanece aqui, que aconteceu, que foi destruído, que ficou. A gente queria conhecer também. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de violência, né? Principalmente, se você quer demonstrar sua opinião política, eu acho melhor você, fazer opiniões, na internet, alguma coisa assim, mas não, atacar, assim, sabe? Principalmente que eles queriam meio que retomar o poder e aí destruíram tudo. Não faz nem sentido, né? Eu que fiz direito, eu entendo muito Isadora bem o papel, Dolabani, advogada, Brasília. E acho que essa visitação ela é importante também para as pessoas entenderem essa questão do processo democrático, entenderem que faz parte, né, eleger essas pessoas que vão representar o povo, né? Isso é a democracia, né? Eu moro na cidade de Maringá, no Américo Salatiel, missionário, Beira, Moçambique. Em colaboração com o pessoal de Moçambique, no trabalho social, que alimenta mais de 150 crianças. O projeto chama-se Projeto Passos, e o Projeto Passos atende em Moçambique mais de 150 crianças, alimentando elas diariamente. O trabalho de cuidar dessas crianças carentes é muito importante. Eu acredito que talvez se o Congresso olhasse mais para esse lado das crianças que são órfãos e das crianças que são dependentes, nesse sentido de trabalhar elas no seu consciente. Não falo apenas de tirar elas das ruas, mas falo apenas de dar uma educação digna para elas, olhar mais para esse lado. Quando você educa alguém, você nesse caso está dando um futuro. Por isso que o nosso projeto chama-se Projeto Passos, né? Você ajuda alguém a dar mais um passo, alguém que não tem esperança a dar mais um passo. Eu acredito que existem milhares de brasileiros vivendo nessa situação que também talvez o pessoal de Moçambique está vivendo, mas se tiverem essa oportunidade, também farão a diferença, serão alguém no futuro amanhã. A mensagem seria de Marcelo Martins, advogado, Campinas, São Paulo. Pensar no povo, pensar das necessidades da população em geral, né? Todos estão aqui representando seus estados, né, suas cidades, e para quando for para editar uma lei, para que isso seja de fato de retorno para a população, algo que seja em benefício da população do país. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2024. Senado 200 anos.